O tema vai ser como é que é? Pai, um homem de valor. Diga, pai, um homem de valor. E aí, os valores são muitos, né? A Bíblia trata a paternidade com vasto ensino, instrução, e pondera muito sobre os pais, sobre essa responsabilidade, mas também grande privilégio. Olha o que diz Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem juntos. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia, diga, continuamente. Era constante, né? Fez isso a vida toda, na realidade. Dentro desse tema central, pai, um homem de valor, eu quero falar sobre um ponto muito específico, que eu acho que é a estrutura, é a base mais importante, dentro desse assunto de paternidade. A primeira característica que a gente observa na Bíblia sobre Deus, é que Deus ele é criador. Você pode dizer comigo, criador. Paulo escrevendo diz que de Deus é tanto o querer, como efetuar, o operar, o criar, o realizar. E talvez o nível de proteção maior que a gente possa ter é andar nesse Deus, que tem um querer, que tem o poder para efetuar, porque isso vai manter cativo a nossa mente para aquelas produções externas ou fontes que não vêm das Escrituras nem do projeto eterno de Deus. Então, até aquilo que você acha que é de você, que nasceu em você, aquilo precisa ser gerido, gerenciado em Deus. E provavelmente, se você é um homem ou mulher, um cristão autêntico, as suas ideias não são as suas ideias, são as ideias de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus empresta aos homens a sua sabedoria, Provérbios fala sobre isso. Então, a primeira característica que a gente vê à luz da Bíblia, observando de uma forma didática, é que Deus é criador. É só olhar Gênesis 1 e 2. Mas a partir do momento que Deus cria Adão e Eva, a gente percebe as ações de Deus, o seu dia a dia, Deus agindo como um pai. Então, a paternidade, ela nasce, ela é realmente vinda de Deus. E o grande equilíbrio da paternidade vinda de Deus é que Deus ama, mas corrige. Deus ama e corrige. E correção, segundo Hebreus, ela é um encorajamento. Ela é uma forma de conserto, ela é uma forma de evitar se perder, se extraviar. A disciplina na Bíblia nunca é vista como algo ruim. A disciplina na Bíblia é sempre vista como algo bom.
Por isso que também amar é disciplinar. Por que que os brasileiros têm dificuldade com disciplina, com confrontamento? É porque a gente trata as coisas na base do emocional. Toda vez que fala não, toda vez que alguém quer redirecionar a nossa vida, o que é que a gente faz? É na base das emoções. E por isso a gente fica de bico, chateado, milindrado, e aí vai. E a questão de amor na Bíblia não é sentimentos. Diga amor, não é sentimento. E no geral as pessoas tratam amor como sentimento. Então a gente decide amar até os inimigos. E a gente expressa esse amor orando pelos que nos perseguem. Amor não é sentimento. Sentimento, ele segue a decisão de amar. Da mesma forma, a Bíblia trata o perdão. Perdão não é sentimento. Se você for esperar sentimentos para perdoar, você nunca vai perdoar. Nunca vai. Nunca vai. O sentimento segue a decisão de amar. Vem depois. O problema é que a gente quer primeiro ter o sentimento para andar. Vocês já devem, principalmente os jovens, já devem ter pensado, como era possível e como é conceber a ideia de um rapaz e uma moça que se viam praticamente no dia do casamento, casavam, dava certo e se amavam. Já parou para pensar isso? No Antigo Testamento era assim. Quando o pastor José Alves foi casar, foi assim também. Um em Goiânia, outro em Brasília. Não, eles se viam bem mais do que o que a Bíblia diz. O Zé deu um cheiro na morena, foi cedo. 5 meses. Jogou pedrinha? Que antigamente jogava pedrinha para o outro olhar assim. Então, queridos, dava certo porque eles entendiam o princípio do amor. Eles iam crescer em amor e na expressão do sentimento já dentro da casa, casadinho. Aí se fortalecia. Então a gente não fala, no cristianismo não se deve fazer as coisas por sentir. Se deve fazer as coisas por decisão, a obediência a princípios espirituais. Então não tem aquela questão, eu vou separar do casamento porque eu não amo, porque eu não sinto mais amor. Não. O amor, ele pode ser produzido a partir de uma decisão de honra, de respeito e cuidado. Diga um pai que orava pelos seus filhos. Então, dentro desse tema geral, um homem de valor, quero falar que o maior valor que um pai... E aí, quando a gente fala de pai hoje, inclusive a gente está até pensando de mudar a linguagem, né? A gente vai fazer, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães... A gente vai fazer celebração da família e a temática é a paternidade no reino de Deus. Algumas escolas hoje não tratam, não faz mais Dia dos Pais, Dia das Mães. Por causa das várias formas de famílias que existem hoje. E a gente pode ser extremamente bíblico e inteligente sem chocar ninguém. Porque a questão nossa é tão fácil de resolver, porque tudo parte dos céus para a terra. Então, quando a gente tem um olhar de paternidade a partir da Bíblia, de Deus, essa paternidade que às vezes é só afetiva, é só biológica, ela fica em segundo plano. Por exemplo, um patrão excelente que dá direção a um jovem, a alguém, está no lugar de pai. A psicologia e a psicanálise tratam a paternidade a partir da plataforma, não da questão do nascimento. Então, a paternidade, a coisa mais importante não é nem a origem, eu nasci de alguém ou eu fui adotado por alguém. A questão da paternidade, a coisa mais importante é assumir a função. É assumir a função.
Você se colocar numa posição e agir como tal. Eu sou pai. E nesse aspecto a igreja é terapêutica. Principalmente as lideranças podem ser pai de muitos. Muitos que estão na igreja, que o pai já morreu, que não conhece. Eu, pelo menos, não conheci meu pai. Mas alguém se colocou nessa lacuna, onde tinha essa necessidade. Então o pastor pode ser um pai, um bom patrão pode ser um pai. No aspecto da função, de dar direção, de aconselhar, de direcionar. Então, paternidade vai muito além dessa questão do umbigo, né? Da questão da biologia. Não é isso. Paternidade vai muito além. O grande exemplo de paternidade é João Batista, que criou Jesus com excelência. O menino deu certo na vida porque tinha um pai, José. José, marido de Maria. Né? É a única mulher que continua virgem, mas teve uns 5, 6 filhos. É mistério demais, é tudo normal. Então, um pai que orava pelos seus filhos, eu quero falar sobre esse ponto, que é muito importante. Nós nos preparamos para tudo na vida, sim ou não? Não, para tudo não, pastor, mas aquelas coisas que nos importam, que nos chamam a atenção, a gente se prepara. Por exemplo, a gente prepara para uma viagem boa, a gente se prepara para passar num concurso, para um pleito eleitoral, se prepara para casar, né? Se prepara financeiramente, porque o maior preparo para um casamento seria estudar. Seria estudar o assunto. Porque senão você paga muito caro por uma coisa que você nem quer. Né? Porque tem muita gente que casa e não sabe o preço que é um casamento. Acha que casar é colocar aquela carteirinha no bolso. É aquela festa. Isso aí é a menor parte. Então, nós nos preparamos para tudo, muitas coisas que a gente acha importante. Os nossos pais nos impulsionam ao preparo, a crescer. Mas a gente se prepara, a gente não se prepara para ser pai. Poucas pessoas se preocupam com isso, em ler bons livros no assunto, em fazer um bom curso, e olha que tem cursos bons, tem material bom. Mas não se preparam. A função mais importante de um homem casado é ser pai. Lá no Retiro de Homens, o pastor João falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse, o meu ministério é ser pai. Falei, olha que coisa interessante. Irmãos, no aspecto de ministério, você pode ser pai o dia inteiro, porque não vai faltar oportunidade de pessoas precisando de direção, de uma fala, de um apoio, de um impulsionamento. Eu fiquei feliz com a fala dele, porque Paulo, ao escrever a palavra, diz que há na igreja muitos ensinadores e doutrinadores, mas a igreja é carente de pais espirituais. Ele disse, há poucos pais na igreja. Pais que nutrem em vários aspectos. Então a gente se prepara para tudo. Mas a gente praticamente não se prepara para ser pai. Há homens que ganham notoriedade no mundo e fracassam como pais, que conquistam as riquezas e perdem os seus filhos, que tiveram tempo para estranhos, mas nunca para os seus filhos, que cultivavam simpatia dos estranhos, mas abriram feridas profundas na alma de seus filhos. Isso aqui é uma realidade. Há homens que têm tantos amigos e tanta, mas ele é um estranho para os filhos, para casa. Quem aqui já ouviu uma frase assim, viver a vida com o mundo lá? Paulo escreve, acho que lá em Efésios 5. Que o homem deve viver a vida com o mundo lá. Vamos para o grego, para a gente adquirir profundidade no grego. Você sabe o que o grego quer dizer sobre esse aspecto, viver a vida com o mundo lá? A mesma coisa que o português, viver a vida com o mundo lá. Todo mundo já estava esperando a revelação. Sabe o que é viver a vida com o mundo lá? É lavar louça, consertar
o negócio da trocar lâmpada, entendeu? Trocar cocô do menino. Vida comum do lar que o Paulo quis dizer foi isso. É os dois fazerem todo o processo junto. Então, pais precisam assumir essa missão paterna de várias formas e principalmente na questão da oração. Nós vamos considerar o exemplo de Jó, um homem de valor, um pai de verdade. Ponto 1. Jó andou com Deus e legou aos seus filhos o rico exemplo de um caráter irrepreensível. Jó andou com Deus e esse legado alcançou os seus filhos porque ele tinha um caráter irrepreensível. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. O maior bem e a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos são o seu caráter honrado, sua vida limpa, sua dignidade ilibada e o seu exemplo irrepreensível. Jó era a mesma coisa de um espelho diante dos seus filhos. Quando você olhava para Jó e olhava para os filhos, você via a mesma coisa. Se colocasse Jó diante do espelho, a imagem que você veria no espelho seria dos filhos. Se colocasse os filhos, a imagem do espelho seria os filhos. Jó. Tamanha era a integração que foi transmitido porque Jó andou com Deus. É impossível ter caráter, ser íntegro, se não for andando com Deus. E é impossível transmitir isso se não for também em Deus. A gente precisa de Deus tanto para receber, quanto para transmitir. Então, queridos, o maior legado que você pode deixar é a sua integridade, o seu caráter. Quando você vai nos velórios, os discursos dos filhos, não é falando do carrão que ele deu, do apartamento que ele ajudou a comprar, ou do curso da universidade. Os filhos falam da essência, do caráter, de quem é a pessoa. E vamos avançar. Então, o ponto 1, Jó andou com Deus. E esse legado alcançou os seus filhos. Aí 1.1, Jó era um homem íntegro no meio de uma geração perversa. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia vai usar apenas essa expressão. Havia um homem. A Bíblia não diz que ele era um super. A Bíblia não diz que ele era um grande empresário. A Bíblia não está preocupada em falar das suas realizações, dos seus grandes feitos. A Bíblia até cita, o homem era bilionário para a época, era o homem mais rico do Oriente. Mas olha, ele aparece diante de nós apenas como um homem. Ele não era um super-homem, um herói, um gigante, nenhum anjo, mas apenas um homem. Era um homem verdadeiramente excepcional, um homem de valor. O mundo precisa de homens de verdade. Famílias precisam de homens de verdade. Basta você ser homem de Deus. Sabe qual é o maior título à luz da teologia bíblica? Não é apóstolo, bispo, revelador, usado em dons, não. O maior título da Bíblia é quando a Bíblia diz, fulano é um homem de Deus. Esse é o título. Ele foi elegido pelo próprio Deus. Você vai ver muito no Antigo Testamento, Elias era um homem de Deus. É tão bom quando o nosso nome desaparece. E aparece, lá vai, um homem crente, um homem, uma mulher de Deus. Amém? É preciso lembrar que Jó era um gentil da terra de Uz. Seus pais viviam na idolatria. Irmão, se esse homem conseguiu ser o pai que ele foi, nós nesses dias também podemos.
Ele não teve uma herança de pais cristãos. Ele não teve ensinamentos de raiz, ele não nasceu num berço cristão, num berço de ouro espiritual. Ur dos Caldeus é considerado pela teologia um dos piores lugares que vivia debaixo da influência de demônios. O livro de Jó é considerado um livro antes de Gênesis, do capítulo 12 de Gênesis. Então é antes de Abraão. É considerado escrito o livro mais velho da Bíblia. Esse homem que foi arrancado do meio dos demônios, da religião falsa, agora o próprio Deus está dizendo ao Satanás: tem visto, tu observaste o meu servo Jó. O escritor vai testemunhar que ele era reto, íntegro, se desviava do mal, etc. Depois o próprio Deus, quando fala com um demônio, ele diz: tu vem da onde? Eu venho de rodear a terra, afinal de contas o bicho é vagabundo. E ele falou: observaste, tem visto o meu, agora é Deus dizendo, o meu servo Jó. Então, independente da sua história, dos seus traumas, dos seus problemas, qual o envelope que trouxe você, homem que está aqui nesta manhã, essa terra, você em Deus vai poder ser alguém excelente. Vai poder ser um pai, um profissional, um homem de verdade. Então vale lembrar que duas coisas: Jó era um homem íntegro no meio de uma geração impura, ele era apenas um homem, não era um super-herói. Outra coisa, ele era, não porque a vida contribuiu para isso, a vida bateu doída, suas origens, a sua história. Então seus pais viviam mergulhados na idolatria. Jó nos mostra que a graça de Deus não está confinada apenas a uma raça ou a um povo elitizado. A graça de Deus floresce nos lugares mais desfavoráveis. Assim como Abraão e Moisés foram encontrados fiéis no meio de uma geração ímpia. E eles foram homens extraordinários. Irmão, 40 anos no palácio, tratado como príncipe, como reizinho, não arrancou de Moisés a essência do evangelho pregado a ele. E ele toma uma decisão de ser um homem de verdade. Ele foi pai para quase 3 milhões de pessoas. Pai no aspecto ministerial, no meio de uma geração infiel. Precisamos brilhar como luzeiros no mundo. Precisamos ser como Obadias, que na costa de Acabe guardou 100 profetas. Um dos piores momentos nos dias de Acabe era o palácio. Lá tinha uma mulher possessa. Ela carregava 950 sacerdotes e sacerdotisas para adorar demônios. O seu marido mandou matar dezenas de sacerdotes, de homens e mulheres de Deus. E no meio desse caos, Obadias, um servo de Deus, a Bíblia vai chamar ele de um servo fiel, um homem íntegro, um homem fiel que andava com Deus. Ele pegou 100 profetas e escondeu e alimentava de dia e de noite até que o tempo daquele rei maligno passou. Como um Daniel num país que estava na Babilônia, e como os santos na casa de César. Acho interessante, primeiro Tessalonicenses, Filipenses, falar sobre isso. Existia um grupo de homens fiéis que aparentemente servia a César, mas por trás eles serviam a quem? Era a Deus. Diga: é possível ser homem de Deus, independente do lugar. Lembre a graça de Deus que alcançou esses homens nesta manhã, e há muito tempo está à minha e à sua disposição, o homem que está aqui nesta manhã. E para as mulheres também, amém?
Você, pai, pode ser um homem piedoso no seu trabalho e no seu lar. Não importa quem está ao seu redor. Você pode ser influenciador. Diga Jó. Cadê o texto, meu Jesus amado? Cadê a revelação? Era um homem íntegro. Independente do lugar e da geração. E aí a Bíblia listou alguns. 1.2. Eu quero ser didático. Qual é 1.1? Jó era um homem íntegro no meio de uma geração perversa. 1.2, afinal de contas é a escola bíblica. Jó era um homem que associava sua vida moral à sua vida espiritual. Qual é a grande tragédia hoje? São homens que eles não conseguem associar, equilibrar vida espiritual e vida moral. Aliás, não dá para ter uma sem a outra, irmão, de forma equilibrada. É a mesma coisa de alguém dizer assim, não quero Deus, não quero Bíblia, mas eu vou ser moralmente correto. É a mesma coisa de você dizer assim, vou para o céu sem um sacrifício de Jesus. Não vai. Não vai. Porque a Bíblia diz que o homem, esse mundo jaz no maligno. Eu quero é ver um homem e uma mulher ficar de pé espiritualmente sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus. Impossível. Impossível. Então, Jó 1.2, Jó era um homem que associou sua vida moral à sua vida. Jó era verdadeiramente íntimo. O próprio Deus mesmo chamava este homem de homem íntegro. Não havia ambiguidade nem hipocrisia em Jó. Deus está mais interessado em quem somos do que no que fazemos. Diga, Deus está mais interessado no que somos do que no que fazemos. A religião importa com o que você faz. Deus importa com o que você é. É forte, né? Caráter é mais importante que desempenho. Integridade é mais importante que trabalho. Jó era inteiro. Foi íntegro na riqueza e permaneceu íntegro na pobreza. O caráter vem antes da grandeza e é a sua base, a sua sustentação. Caráter vem antes de ser alguma coisa, de ser grande. E quando é grande, só se sustenta lá se tiver a base chamada caráter. Numa das guerras recentes dos Estados Unidos, o comandante do exército, naquelas invasões do Golfo, aqueles negócios para lá, um dos seus comandantes auxiliar perguntou, chefe, se der um BO nessa nossa incursão aí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos escolher? Ele falou assim, entre armamento, entre poder bélico, nós vamos escolher o quê? Caráter. Falou, mais vale um soldado sem uma espingarda, com caráter, com fibra, do que um homem qualquer aí com arma poderosa. Caráter vem antes. É Deus que disse, Jó é um homem íntegro. E essas qualidades de Jó, não era para Jó exercer ministério. Então essa qualidade de integridade, essa qualidade moral e espiritual, não é porque Jó era pastor, não. Não era para ser apóstolo, bispo, comandar uma grande igreja. Sabe para que era? Para comandar a sua casa. Diga aí, primeira igreja do homem é a sua casa. As primeiras ovelhas do pastoril de um homem são seus filhos e a mulher. Eu gosto do texto, lá de Isaías 4 e 5, quando fala da restauração de Jerusalém, no milênio, o texto lá diz assim, olha aqui, ó,
Se tiver alguém no celular, desliga aí, ó. Deus não vai usar o celular para falar com você. Vai usar a palavra. O texto lá diz assim: a coluna de fogo estará de dia, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. A minha presença estará lá. Tudo estará redimido. A glória do Senhor tudo cobrirá. Mas o falar do Senhor será através de Moisés. Irmãos, a coisa mais importante na vida é cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Recente, um pastor me contou que ele vinha orando e para prosperar, para romper, para quebrar as dificuldades. E aí ele esteve conosco no acampamento. E lá no acampamento as palavras foram muito boas. E aí ele disse que, o Espírito Santo, porque, irmão, quando há atmosfera, tudo que está oculto, enterrado, escondido aparece. Quando há a presença de Deus é extraordinário. No final da ministração ele me chamou, pastor, descobri por quê, que eu tenho tanta dificuldade financeira, o trem vai e volta. Ele falou, eu me coloquei debaixo de uma cobertura espiritual. E depois nós descobrimos que o cara era nossa cobertura e vivia em adultério. Ele falou que todos os pastores da equipe se separaram. Falou, estou aqui ouvindo a palavra e o Espírito Santo me... Fulano separou, Beltrano separou, Beltrano... Ele falou, inclusive eu separei. Eu permaneci firme, mas a minha mulher pulou o corguinho. Ele falou, pastor, a maioria deles são quebrados. Porque a maldição daquela liderança estava adultério e pobreza espiritual. Quem se colocou debaixo, levou chumbo. Nunca escolha uma igreja pela a plataforma do culto. Ah, pastor, lá é bonito, o louvor é extraordinário, o pastor fala bem. Você escolhe igreja olhando para a liderança dela, para os pastores e a sua família. É para isso, não olha para a casca não, para o prédio. Olha para quem está no comando dessa igreja, qual é a história dessa igreja, da fundação dessa igreja. Qual é a história da liderança. Você vai confiar a sua esposa, entrar no gabinete pastoral com um camarada que adultera? Sua filhinha de 15 anos, de 13 anos, vai aconselhar? Eu quero é ver você confiar um negócio desse. A coisa que mais mata um ministério de um homem ou de um pastor é adultério. Ninguém confia mais. Ele vai poder ser restaurado, auxiliar em outras áreas, mas dirigir igreja é problema, irmão. Não é fácil, não. Então, queridos, lembre disso. A integridade de Jó, a sua vida moral e sua vida espiritual tinha um propósito. Qual era? Cuidar da sua casa, da sua família. Foi testemunhado, os demônios tiveram que testemunhar. Jó é o cara mesmo. Porque nós precisamos, irmão, do testemunho duplo, dos demônios e dos céus, triplo, né, e dos homens. Daniel tinha o testemunho dos céus. Os anjos disseram, Daniel, lá nos céus, os céus comentam sobre você, sobre a sua integridade. Os magos, os feiticeiros da Babilônia diziam, o cara é crente mesmo. E os demônios da Pérsia não suportou e foram destronados e tiveram que aceitar. Daniel tem um testemunho. E Deus tem isso para cada homem, para cada cristão verdadeiro. Essa questão de integridade, de vida espiritual, não pode depender do bem-estar financeiro. Não pode. Jó foi íntegro quando perdeu tudo, íntegro quando tinha tudo, amém? Então Jó era verdadeiro no aspecto, diga, interior.
mas também verdadeiro no aspecto exterior. Jó também era verdadeiro exteriormente. Deus também o chama de um homem reto. A retidão é consequência da integridade. Moralidade sem piedade é como um corpo sem alma. A retidão tem a ver com os atos externos, a integridade com os valores, diga externo. Eu vou até ler de novo, achei bom demais isso aqui, ó. A retidão tem a ver com os atos externos, a integridade com os valores internos. A verdade no íntimo conduz a uma prática de justiça externa. Diga a verdade no íntimo. Gera comportamento externo. Jó dá o seu testemunho. Eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para os coxos. Dos necessitados eu era pai, e até dos desconhecidos eu me fazia examinador. Cara, é forte isso. Agora, pensa bem, para quem que Jó estava falando isso? Eu vou ler o versículo de novo. Jó dá o testemunho. Eu me fazia de olhos para os cegos, de pés para o coxo. Dos necessitados era pai. E até a causa dos desconhecidos eu examinava. Sabe para quem que ele está falando isso? Para Deus. Ele está conversando com Deus. Então, as pessoas próximas de Jó conheciam essa integridade externa, que era uma expressão da integridade interna, amém? Também com respeito ao caráter religioso, Jó tinha uma devoção positiva. As Escrituras registram que ele era temente a Deus, não é Deus nem Jó, é a inspiração do Espírito Santo no escrito dizendo, Jó temia a Deus. Aqui está o segredo da integridade de Jó. Nenhum homem pode ter uma vida interior santa sem o temor de Deus. Os santos temem a Deus porque Ele os perdoou. Os pecadores temem a Deus porque Ele vai puni-los no final. Os santos temem a Deus, os crentes temem a Deus porque foram perdoados. Os que não se converteram temem a Deus, porque no fundo eles sabem que serão julgados. Então nós vimos aí o ponto 1. Vamos lá, didática de novo. Diga, Jó andou com Deus e legou aos seus filhos um rico exemplo de caráter. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem religiosamente imoral. O ponto 2. Jó investiu no relacionamento com os filhos, plantando as sementes da amizade no coração deles. O que é que o texto diz, versículo 4? Por que os filhos de Jó tinham cultura de reunir como família, fazer banquetes? Ah, eles viram do vizinho. Ah, não, eles foram lá para a congregação Batista, Filadélfia, e chegaram lá na igreja e viram que tinha isso lá. Não. Eles viram de quem? Diga, do tronco, chamado Jó. Jó tinha essa prática de reunir, quando os meninos eram pequenos, com os irmãos dele, com os pais, e foi reproduzido. Agora os meninos estão casados e as meninas... Não, a oração de Jó devia ser muito forte, que ele casou os 10, Eu estou orando aí para uns 5 casar e não está acontecendo. Só a graça de Jeová. Às vezes tem pais orando só para um ou para uma, ainda não aconteceu. Vamos inspirar em Jó. Ê Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre um texto da Bíblia, que muita gente só vê um lado dele. Deuteronômio 6, 5. Assim como amamos o Senhor de todo o coração, mente, vontade e emoção, nossa força, precisamos odiar o pecado com a mesma energia.
Sabia que a intenção de Deus, quando falou Deuteronômio 6,5, era essa? É um mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Aí subtende o quê? Odeie o pecado de toda a alma, de toda a força, use todas as armas, afaste, mantenha longe. Irmãos, se o homem da casa se manter fiel, abaixo dele alguém pode até aprontar, mas pela posição fiel dele, a parte de baixo vai ser restaurada. Restaurada. Nós precisamos acabar com um negócio que vem arrastando há anos na igreja. Reunião de oração, quem é que vai? As mulheres. Faz vigília só de mulheres, a casa fica cheia. Falar nisso, teve vigília sexta-feira aqui das mulheres. Antes de terminar esse mês vai ter dos homens. E eu vou olhar, irmão. Vai ser fogo, vai ser unção. Vai ter homem mais na vigília do que no churrasco. Jó investiu no relacionamento dos seus filhos. Jó era um homem próspero e feliz. Tinha riquezas, era um homem mais rico do Oriente, mas a maior riqueza de Jó era a sua família. É fácil deduzir isso, basta olhar o tempo que ele gastava, basta olhar os seus investimentos voltados para isso. Eu conheci um cidadão que ele vendeu 2 apartamentos que ele tinha, vendeu 2 carros, vendeu umas máquinas que ele tinha, vendeu mais 2 lotes e comprou uma casa no Aldeia do Vale. Por que que ele pegou tudo que ele tinha e investiu naquela casa? Porque para ele aquela casa era importante. O problema é que ele ficou sem dinheiro até para pagar o condomínio do mês. É muita loucura, né? Aí caminhou um tempo, 100 mil reais de condomínio atrasado. Teve que vender a casa com urgência, perder dinheiro, e ela não dava mais para comprar 80% do que ele vendeu para comprar ela. Querido, nós precisamos pensar a partir da plataforma dos valores. Tem homem que investe mais no carro do que na mulher e nos filhos. Eu tinha um vizinho na Vila Nova, e aí eu estou vendo que ela tinha um nenenzinho de 3 anos, que ele tinha um ombro baixinho. Ele tinha um braço baixo. Eu perguntei para a mulher, porque a gente é curioso demais. Falei, gente, seu menino caiu? Falou, não, pastor, foi no parto. Meu marido tinha 11 mil guardado, disse que era para comprar um carro. E eu grávida, fazendo pré-natal no SUS. E aí, na hora de ganhar um neném, ele não quis gastar R$1.500 para eu ganhar neném. Eu fiquei lá 2 dias e o médico puxou o menino e quebrou a cavícula do menino. E aí, quando consertou torto, o bichinho torto. Mas o carro estava lá, irmão. Todo sábado ele lavava esse carro e passava flanela e não sei o quê. Né? Tem uns homens que a gente tem que rebatizar a mulher dele. Pôr o nome de um carrão poderoso. Pôr uma placa, vai lá no Detran e colocar uma placa na irmã, né? Pôr uma seta, um sinaleiro, né? Uns farol. Que ele ama mais o carro do que a mulher. Cara, quando ela me contou aquilo, sabe, quando você fica com raiva do outro sem conhecer a história do outro? Eu já fiquei com raiva. Eu conheci um cara que ele era matador. Eu falei, como é que você mata? Basta me mostrar o dinheiro, eu já fico com raiva. E o cara já vira meu inimigo. Eu falei, sai, cão. Deus me livre de ser seu inimigo. O cara contou que é inimigo dele, me mostrou o dinheiro e já virou meu inimigo. Eu falei, sai, capeta. Queridos, construa as coisas a partir de uma plataforma de valores.
Precisamos de transculturar nossa mente religiosa para um padrão bíblico, para uma visão melhor de mundo. Atos 2 diz, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Vocês falarão em língua, expulsarão demônios, terão autoridade para ser testemunha. Não é para testemunhar simplesmente. Diga, o ser vem antes do fazer. Você tem poder, mas você não tem linguagem. Você foi batizado nas línguas cultural das Escrituras, da revelação. Você não consegue fazer contato com ninguém, porque a sua mente religiosa te atrapalha. Nós todos fomos batizados para transculturar o Evangelho. Ser capaz de entrar em todos os lugares, pregar para todos os públicos. Na comunicação do Evangelho, na comunicação do reino de Deus, a língua estranha não vale. Porque adolescentes não ouvem a língua estranha de um religioso. Jovens não ouvem a língua estranha de um religioso. A unção, ela tem a capacidade de renovar e preservar. Você pode ser um homem crente, uma mulher crente de 100 anos, tem que transculturar para entender a nossa geração, entender os meios de hoje. Senão, o Evangelho é uma bênção e para na sua vida, não atinge mais ninguém. Receberão poder para ser testemunha. Falarão línguas. Você é capaz de perceber a linguagem do ambiente para se colocar em Deus e transmitir a ideia de Deus? Isso é sabedoria espiritual, isso é dom da sabedoria. Então Jó, apesar de ser próspero, feliz, rico demais, a coisa mais importante para ele era a família. Os filhos eram como flechas na mão do guerreiro. Os filhos de Jó também tinham famílias felizes. Precisamos aprender a celebrar como família, precisamos cultivar a amizade da família. Os irmãos precisam ser amigos amáveis e carinhosos uns com os outros. Muitos pais naquela época não conseguiram ter sucesso e manter os filhos unidos. Lembra lá do Salmo 127, 4 e 5? Nossos filhos serão como flecha na aljava do guerreiro. Lembre que os nossos filhos não são nossos. Eles são de Deus. A Bíblia diz que a herança do Senhor não é carro, apartamento, riqueza, empresa. O que a Bíblia diz sobre a herança? Herança do Senhor são os filhos. Antes de deixar riqueza para os seus filhos, uma herança física, material, deixe você no coração deles. Se você não conseguir entrar na mente e no coração deles, não adianta nada de riqueza que você vai deixar. Jesus entrou tanto na mente dos apóstolos, no coração deles, que eles viraram esse mundo de perna pro ar sem Jesus estar aqui. É forte, né, pastor Rogério? Cadê seu Jesus? Está lá sentado no trono, está dando uma descansada lá. Nós estamos aqui moendo no nome dele. A gente confunde os trem tudo. Já observou? Irmão, você já observou um pastor assim, quando ele fica meio envelhecido? Que ele vai ler a Bíblia e ele começa a colocar as próprias palavras dele, já observou isso? Eu observo tudinho. Já viu alguém lendo Mateus? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Onde é que está todas as coisas? Não está no texto. O texto diz, e todas essas
coisas do Sermão do Monte. Outro perigo, não fazer exegese do texto. Interpretar e aplicar, exegese, hermenêutica e homilética. Tem gente que é muito bom para fazer omelete. Pega tudo da Bíblia e mistura tudo e vira uma bagunça. Quantos de nós, eu já fiz isso, já pregou o Salmo 23? Senhor, põe a mesa poderosa aí para mim, Senhor. Mas o Senhor é o seguinte, ó, Senhor, eu quero naquele espírito de vingança. Eu quero que ponha na frente dos meus inimigos. Quem aqui já cantou muito a música da irmã e aquela bem vingativa? Quem já cantou aí? Quem te viu chorando vai te ver lá em cima. E ele vai estar lá embaixo. E você aqui em cima. Vingança, irmão. Se no reino de Deus tem espírito de vingança. Tudo o contrário. Jesus falou, você está andando na rua e aparece um romano e fala assim, me dá sua capa aí. Você já é escravo de Roma, já paga imposto, tem sua liberdade tomada, aí o cara fala, me dá a capa aí, Jessé. O Jessé falou assim, você quer a camiseta que está dentro também? Pode levar. O soldado romano aproximava do judeu e dizia assim, leva essa sacola para mim, 1 milha. Quando chegava lá, os crentes falavam assim, o senhor não quer que eu vá mais 1 milha, não? Aí os caras falavam, como é que eu vou negar a existência de um Deus dos crentes desse? Eu humilho eles, eu peço a capa, eles me dão a vestimenta de baixo, eu peço para ele levar uma sacola, uma quadra, ele fala, eu posso levar mais uma. Diga, evangelho. Que o povo vai crer hoje. Não é o falado, é o visto. Se não há testemunho, irmão, se não há comportamento, pode falar o tanto que quiser. Herança do Senhor é os filhos. Então a gente precisa rever uma coisa aí. Por que que alguns homens estão loucamente trabalhando? Se a produção desse trabalho louco não for para cuidar da casa, da família, está errado. Está errado. Irmão, a sociedade ela está sendo desconstruída. E uma da desconstrução, sabe qual é? A figura paterna, a figura da autoridade. E tudo contribui para isso. Veja os filmes novos aí, as séries. Quem são os heróis agora? São as mulheres. Mulher. Teve até um filme aí de uma empresa famosa aí, de uma franquia, que a heroína, ela figura com o papel de Cristo, o grande libertador. O trem pegou. Pegou. O toque no primeiro filme era o cara, né? A gente, homem, ficava até meio enciumado, porque quando o Thor aparecia na tela, as mulheres, oh Deus! No outro filme aí, o herói do filme dele é uma mulher, a heroína. O trem complicou. Porque a Bíblia trabalha com equilíbrio. Sabe qual é o seu poder de produção? É quando você reconhece o seu lugar de autoridade. O lugar de autoridade de produção de Eva era com Adão. O lugar de autoridade de produção de Adão era colado em Deus. O lugar de autoridade de avanço e de conquista dos filhos é colado aos pais. Se quebrar isso aí, vai dar BO. Diz que o meu horário acabou. Então tá. Então, só para encerrar. Terceiro, Jó exercia plenamente o sacerdócio no seu lar. E aí eu vou pôr uma fala aqui para encerrar. Você imagina um homem tão rico igual Jó? Ele teria tempo? Como
que você acha que era a agenda de Jó? E aí, Zé? No começo do livro aqui, quando cita lá 500 jumentas, não sei quantas juntas de boi, e servos sobrando. Como que era a agenda? Imagine, Jó era um grande empresário, cercado de auxiliares, de executivos e etc. Mas o tempo mais precioso de Jó era gastado aonde? De joelho, orando na madrugada. Se coloque de pé. Antes das 6 da manhã, de começar a correria da empresa, Jó estava onde? De joelho orando. Isso era uma vez por semana. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Agora deixa eu falar algo para você. Jó não preocupava só com a vida externa dos filhos. Ele preocupava com a qualidade interior da vida dos seus filhos. O cabra é o cara mesmo, né? Ó, vocês pais vão receber esse livro aqui, ó. Pai, um homem de valor. Irmãos, eu vou fazer igual o apóstolo Paulo. Eu rogo, em nome de Deus, se você é um homem macho, lê esse livro. Não seja mais um livro que você vai pôr lá num canto, pelo amor de Deus. Porque se você não lê esse livro, tantos adolescentes jovens que está aqui, que quer ser homem de valor, você vai comparecer um dia diante de Deus, e Deus vai usar esse livro aqui, porque ele é a Bíblia 100%, e vai julgar a sua vida, pelas suas omissões, pela sua negligência. Faz um propósito, um voto, e lê esse livro. Eu conheço inúmeros livros sobre paternidade, nenhum chega perto desse livro aqui, ó. E ele é pequenininho. Isso aqui é uma revelação, irmão. Mas não lê na pior hora do seu dia, cansado, estressado. Tira como primícia um momento para Deus e para você se edificar e ser instrumento de Deus. Faça isso. Feche seus olhos. Mistério aí, está pronto aí? Deixa eu falar algo para vocês. Muitos de nós não recebeu instrução, ferramentas. Então a maioria de nós somos os improváveis. Né? Muita gente olha para a gente e fala assim, incrível, como é que ele deu certo? Porque nós éramos improváveis mesmo. Nós éramos. A maioria de nós ainda estamos nesse processo. Quando aparece um gigante, uma luta, o que a gente sente? Eu vou fugir, eu estou com medo, eu vou recuar. Mas Deus usa improváveis. Deus usa fracos. Deus só quer uma coisa: seja homem íntegro. Decida buscar a Deus. Feche seus olhos.